Hoje foi entrevistado pela manhã no Jornal Gente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Falou sobre vários temas e, indagado sobre benefícios dados a membros do Judiciário, Gilmar Mendes disse o seguinte: Por que na magistratura hoje, no Ministério Público, existem férias, 2 meses de férias? Por que 2 meses de férias? E aí, vendem-se férias. Veja, São Paulo tem 360 desembargadores. A cada mês, tem lá 60 deles em férias. Ou se não estiverem em férias, depois vão acumular ganhos por conta de venda de férias. Isso não faz sentido algum. Quer dizer, de fato, é um quadro para se encerrar. É um atentado em relação a todas essas pessoas que estão perdendo emprego, que precisam de auxílio emergencial. De fato, isso é uma manifestação de um egocentrismo e de um distanciamento da realidade que é lamentável. Primeiro que precisa vir uma determinação de cima para baixo, o entendimento de todo o judiciário. Chega um dia, Zaidan? É difícil, né? É difícil porque você falou há pouco acostuma. do Marco Aurélio, né? Você falou, né? Eu não acho que seja uma reação exclusiva do Marco Aurélio Mello. E o que disse o Gilmar Mendes aí é irrespondível. É claro que ele tem razão. Não faz sentido, né? Não faz sentido, porque você tem as férias, além de recessos, né? São vários recessos e tal. Por exemplo, tem um feriado na quinta-feira. A semana inteira vai pro brejo. Agora, não é só isso. Não é só isso. Por exemplo, quantos funcionários há no Supremo para atender aquele grupo de pessoas? Estamos falando aqui em alguns milhares. Exclusivamente para a garagem, para puxar a cadeira, para vestir a toga, para servir o cafezinho, claro, a lagosta. E aí entra aquele negócio, não é só a ironia, né? Inclusive, não, mas compraram lagosta, porque de vez em quando vem alguém comer aqui, é uma visita e tal. Pô, eu imagino que essas visitas são agendadas, né? Então é possível comprar um pouco antes ali, em casos em que haja essa demanda, né? E não necessariamente lagosta, né? E por que o vinho tem de ser da safra tal? Por que o uísque tem de ser com tantos anos de beneficiamento ou envelhecimento? Né? Chega a ser provocação ou as pessoas pensam assim mesmo e a Pensam. gente... Eles são desse jeito, né? Se desvinculam da realidade. Essa expressão que o Gilmar usou, o desvincular-se da realidade, o distanciamento da realidade, isso na verdade vira rotineiro. O sujeito, depois de um tempo, ele não se lembra mais de levar a mão para abrir a porta, porque alguém fará isso. Ele já não toca a maçaneta, não é? Ele já não toca ali para abrir a porta do carro. Nós já vimos aqui cenas de ministro do Supremo com alguém ao lado para segurar o guarda-chuva, não é? Enquanto a rainha da Inglaterra segura o seu próprio guarda-chuva. Então, segura o guarda-chuva, puxa a cadeira, você mesmo, vista sozinho a toga. Claro, alguém ali para servir o café, alguém para servir a água, natural, isso é normal, né? Agora, não precisa ter um exército de ascensoristas, de garagistas, porque não é que não deva haver. Se o sujeito está numa empresa privada e a empresa privada quer ter 15 ascensoristas para 2 elevadores, é problema dela. Mas quando é dinheiro público, o dinheiro público falta. Mas vai resolver o problema? Não. Se cortarmos tudo isso, não resolverá o problema. É que isso se acumula, isso se multiplica. Isso vira uma cultura cada vez mais alimentada, não é? E mais, o prédio do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral, a rigor, nem deveria existir. Deveria haver uma comissão eleitoral, não um tribunal. O tribunal deveria ser um tribunal normal, comum, não é? Questões eleitorais discutidas ali por um tribunal estabelecido regularmente. Mas você tem, além da ideia de ter um tribunal,
Aí vem a suntuosidade, aí vem o gasto, né? E eles não se contentam com pouco. São 7 caras, eles poderiam se reunir de tempos em tempos ali no escritório, sabe, no lugar alugado. 7 pessoas que se sentem ali, discutam e votem, né? Com todas as garantias, etc. Toda a segurança, é claro. Mas não. É necessário construir um prédio, mas não um prédio, não um palácio, que custou uma bufunfa tremenda, paga pelo sujeito, que paga de qualquer maneira. Ele tendo dinheiro ou não, ele paga. Se ele compra um copo d'água, ele paga imposto, né? Ele paga imposto o tempo todo. Muitos trabalham 5 meses para pagar imposto. E aí você usa o dinheiro que falta no hospital, que falta na escola, que falta na estrada, que falta na segurança pública, para construir um prédio. Porque o Tribunal Superior Eleitoral, como qualquer tribunal, ele não produz riqueza, né? Então, claro, tem de existir. A justiça é fundamental, o judiciário é fundamental. Não há uma organização social decente sem um judiciário, né? A questão é que no Brasil, tudo isso tem de custar muito caro. Gasta-se dinheiro com muita facilidade. E esse prédio do TSE, para 7 pessoas ali, né? Então, ele, além do que ele custou para ser construído. Então, veja você, eu tenho uma notícia aqui, antiga, Ronald. TSE custa 2 bilhões anuais para o contribuinte. Ele no seu todo. Aí tem uma mais antiga. Gastos com mobília e equipamentos da nova sede do TSE. Já estourou com folga o valor previamente estabelecido. Então estava aqui, ó. Alvo de uma ação civil pública que questiona os gastos com a construção da nova sede, o TSE poderá gastar até 76 milhões e 900 mil para mobiliar e equipar o local. Então você gasta quase 80 milhões para mobiliar, né? E o TSE, na obra, gastou mais de 300 milhões de reais. Para quê? Eles poderiam ter ali uma sala comprada, alugada. Tem imóveis da União que estão desocupados, né? Poderiam ali se reunir e tal. São reuniões eventuais, né? Para deliberarem sobre isso e aquilo. Mas não, tem de construir um palácio. E as reuniões esporádicas, né, Zaidan? Esporádicas. Acontecem de vez em quando. Acontece, na quando. verdade, muito mais nesse prédio TSE. Acontecem eventos de preparação para as eleições, câmaras setoriais e tudo mais se juntam. Enfim, agora nem se juntam mais, né? Isso não acontece já há quase meio ano. Mas é uma coisa absolutamente dispersa ao longo do ano. Aliás, poderiam chegar à conclusão que as reuniões virtuais podem ser mantidas e eventualmente fariam reuniões presenciais numa sala qualquer ali do estado e poderiam vender esse negócio. Talvez alguém compre para fazer ali um hotel, um centro turístico. Do tamanho que é e do tamanho que está estruturado, dá para fazer um hotel, já está com metade pronto. Tudo pronto. E aquele negócio, um prédio desse tamanho demanda uma manutenção gigantesca. E aquele negócio, não é o TSE, a gente está falando do TSE, mas isso se multiplica. Isso se multiplica em cada cidade. Então tem lugar aí que os vereadores se reúnem uma vez por semana ou 2 vezes por semana e tem salários de 10, 13, 15, 20 mil reais. Isso em cidades pequenas, que não tem nem recurso. Aí vão lá pedir socorro para a União, não é? E querem aumentar o número de vereadores, porque aí os partidos, fulano não se elegeu, ciclano não se elegeu, precisa aumentar a vaga, não é? Para botar mais gente lá, ganhando dinheiro público, para fazer... O vereador, dependendo do tamanho da cidade, deveria ser ali o sujeito que se dispõe a discutir os problemas locais, né? Então eles poderiam se reunir ali 2 vezes por semana, de graça, pelo bem comum. Mas não, vira uma profissão. E todo mundo tem palácio, câmaras municipais, monumentais,
prédios de prefeituras monumentais. Aí você vai ver, você tem lá o prefeito de Paris, eles usam ali um andar de um hotel, né, que já estava construído. Então você tem o sujeito lá de um país rico que é primeiro-ministro e vai trabalhar de metrô, de bicicleta. E não é porque ele quer dar uma de bonzinho, porque se ele falar, eu quero um carro aqui, vão dizer para ele, compre. Compre. Pega o seu dinheiro e compra o carro. Não é? Mas não, e todo mundo tem carro, e carro oficial. Não, mas nós estamos usando uma locadora. Tá bom, mas isso custa dinheiro. Não é? Então, é uma farra. É uma farra com dinheiro público. Aquele baile da ilha fiscal, ele nunca terminou, Ronald. Ele nunca terminou. Ele não termina no Brasil. Eles gastam com uma voracidade, com uma facilidade. Porque qual é a cultura na administração pública? A de que o dinheiro é de ninguém. E não que o dinheiro é de todos. Olha, esse dinheiro é de todos. Nós temos que... Cada centavo aqui tem que ser contado. Para onde vai, por que vai. Mas não. A ideia é de que o dinheiro é de ninguém. Então vamos gastar. Mesmo quando não há, né? Então o Gilmar tem toda a razão. Gilmar Mendes, que falou hoje no Jornal Gente com a Thaís Freitas, com o Pedro Campos, com o Cláudio Humberto, ele tem toda a razão quando diz que é um distanciamento da realidade. Mas lá mesmo, no Supremo, há um distanciamento da realidade. Não é? E o sujeito se acostuma com isso. Tanto que alguns que têm mandatos, né, o cara fica 8 anos lá e tal, e quando ele sai, ele tá. É como o sujeito que está na caverna, né, a caverna do Platão. E ele sai e ele não consegue enfrentar a luz. Né? É uma realidade que ele não se lembra mais como é. E o problema é esse. Se fosse com o dinheiro dele, gaste à vontade. Mas não com o dinheiro que é de todos e que faz muita falta. Exatamente para os mais pobres, né? Para aquele que precisa do hospital público, para aquele que precisa do transporte público. Exatamente para esse é que esse dinheiro faz falta.